A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12 e versículo de número 1, que vai nos dizer assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus já começa aqui dando uma ordem para Abrão, dizendo: sai da tua terra e da tua parentela. Abrão precisava obedecer à ordem de Deus, mesmo sem compreender, para viver os propósitos de Deus. Tem momentos, irmãos, que pessoas não caberão na promessa de Deus para a nossa vida. Tem momentos que Deus vai limpar a nossa história, Ele vai nos retirar de lugares, Ele vai tirar pessoas da nossa vida, Ele vai começar a fazer com que pessoas, elas sigam a vida delas e esqueçam você, porque é assim que acontece na vida de um escolhido. Deus seleciona quem são as pessoas que são para estar na sua vida. Deus seleciona quem fica até o cumprimento da palavra dele, quem vai participar contigo daquilo que ele falou e quem não vai participar. Você observa aqui, foi uma ordem muito clara do Senhor para Abrão. O Senhor fala com ele: sai. Você tem que sair da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, tem que sair do meio da idolatria. Porque eu quero fazer algo grande na tua vida. Todas as vezes, guarde isso na tábua do seu coração. Que Deus tiver algo grande para fazer na vida de alguém, primeiramente Ele vai separar você. Muitas vezes você pensa que está sozinho e sozinha, e você questiona: Deus, por que tantas pessoas saíram da minha vida? Deus está te separando para cumprir promessas na sua história. Deus está te separando para cumprir aquilo que Ele designou para a sua vida. Declare comigo: eu vou deixar Deus me separar para viver os propósitos dEle. Eu vou deixar Deus me separar para viver os propósitos dEle. Irmãos, precisamos ter maturidade. Nós observamos aqui que Deus, Ele falou de forma muito clara com o pai da fé, que era preciso, era necessário, ele tinha que sair. Deus deu uma ordem: sai. É por isso que a gente tem que ter maturidade para compreender. Quando Deus tira, irmãos, é porque Ele sabe o melhor. Quando Deus leva para longe, Ele sabe o que está fazendo. Uma grande mudança aconteceria na história de Abrão. Deus tinha algo novo para ele. Não tem como, irmãos, a gente viver novidade apegado com o velho. Apegado com coisas, pessoas que Deus não quer na nossa vida. Precisamos entender que para vivermos o novo é necessário uma mudança, e às vezes essa mudança vai ser radical, irmãos. Às vezes essa mudança vai ser dolorosa, porque não foi fácil para Abrão ter que sair do meio dos seus. Não foi fácil ele ter que deixar sua parentela para trás. Você observa, irmãos, que ele tinha tanto apego que, mesmo Deus sendo tão claro aqui, falando que era para ele sair da parentela, que era para ele sair daquela terra, da casa do pai dele, ele levou consigo a Ló. Mesmo Deus deixando bem claro aqui. Por quê? Porque ele tinha apego, irmãos. Não é fácil para ninguém, eu quero lhe dizer, não foi fácil para Abrão. Mas ele precisou obedecer. Deus, Ele diz para você: eu vou tirar pessoas da sua vida, eu vou limpar a sua história. E são pessoas que eu vou tirar que não cabem naquilo que eu tenho contigo. São pessoas, irmãos, que não cabem na promessa de Deus. E aquilo que não cabe na promessa de Deus, certamente Ele removerá. Aquilo que não cabe na promessa de Deus na nossa história, certamente Ele vai tirar. E precisamos entender isso de maneira, irmãos, muito clara, deixando Deus trabalhar. Se não está na sua vida, se Deus não quer que permaneça na sua história, é sinal de que vai estragar o propósito de Deus. E tudo que estraga, irmãos, o propósito de Deus, tudo que coloca em risco, Deus remove. Tem pessoas aqui que Deus chamou para ser separado. Deus chamou para ser separada, e isso é doloroso. Eu vou lhe dizer um negócio: ser separado por Deus é doloroso. Porque às vezes você vai querer se aproximar de algumas pessoas e Deus não vai permitir a aproximação. Deus não vai permitir que você esteja próxima e próximo de pessoas. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo: eu sou o teu amigo. Como eu era amigo de Abrão.
O Senhor chamou Abrão para ser separado dele. O Senhor faria uma grande nação que seria separada. Você observa que isso aconteceu também com os descendentes de Abrão. Os descendentes de Abrão não podiam se misturar com outros povos. Todas as vezes que eles tentavam se misturar, todas as vezes que eles desobedeciam a ordem de Deus e começavam a se entranhar com o povo que Deus não queria, eles pagavam alto preço. Porque você é separado como os filhos de Israel. Você é separada como Abrão. Entenda de uma vez por todas, não é castigo. Deus, ele é o teu amigo. Declare comigo, eu creio que Deus é o meu amigo e isso é o melhor para minha vida. Eu creio que Deus é o meu amigo e isso é o melhor para minha vida. Você observa que o Senhor faz uma grande promessa para Abrão, mas primeiramente ele dá uma ordem dizendo sai. Primeiramente, ele diz, toma uma atitude. É difícil, irmãos, não é fácil. Deixa eu enfatizar isso aqui para você entender. Eu não estou pregando que é fácil. Deixa Deus limpar a sua vida, tirar algumas pessoas da sua história, mas é necessário. É necessário porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Você compreende isso? É necessário porque Deus sabe o que está fazendo. Ele quer te separar, porque grande é a obra que ele tem contigo. Grande era a obra que Deus tinha com Abrão. Versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. O Senhor estava aqui dizendo que engrandeceria o nome de Abrão, abençoaria ele. E que ele seria uma grande nação. Ou seja, o que eu tenho contigo é muito grande. Não dá para qualquer tipo de pessoa estar com você. Muitas vezes queremos viver os propósitos de Deus, né, irmãos? Ansiamos por isso. Ah, Senhor, eu quero viver os teus desígnios, eu quero viver os teus propósitos, eu quero que a porta se abra logo, eu quero que o Senhor faça o impossível acontecer na minha vida. Só que durante o processo, até a chegada do cumprimento do que Deus te falou, você vai ter que deixar algumas coisas para trás, algumas bagagens vão ficar para trás, algumas pessoas vão ficar para trás, alguns lugares vão ficar para trás. Eu estou conversando com pessoas que sabem exatamente o que é isso. Porque você está vendo algumas alianças sendo quebradas do nada. Você está vendo algumas pessoas saindo da tua vida como num piscar de olhos no de repente. Você diz, Deus, eu não estou compreendendo. E Deus está dizendo, sou eu o Senhor que sei o que eu estou fazendo. Sou eu que estou trabalhando. Eu é que sei quais são os meus pensamentos ao teu respeito. Sou eu, o Senhor, que estou fazendo limpeza. Não é você, meu irmão e minha irmã, que está limpando tua vida. Não é você que está sendo seletivo ou seletiva demais. É Deus que não quer, porque às vezes nós pensamos, meu Deus, será que eu não sou muito seletiva? Será que não é por isso que as pessoas não ficam muito na minha vida há muito tempo? Será que eu sou muito seletivo? E Deus está dizendo, não, sou eu mesmo que limpo. Sou eu mesmo que tiro. Você observa que só era para Abrão seguir com Sarai. De parente, irmãos, ali não era para ir ninguém. Só era Abrão e Sarai, os servos e as servas, somente. Porque Deus tinha algo para fazer na vida dele. Quando há uma grande separação, meu irmão e minha irmã, você observa que o nosso Deus, ele vai separar. Ele vai tirar, ele vai fechar portas, e isso é bom. Porque tudo aquilo que for peso, tudo aquilo que for pedra de tropeço vai sair do nosso caminho. Porque, gente, irmãos, que não é para estar na nossa vida, que acaba estando, ela se torna um peso. Você observa que Deus foi muito claro aqui com Abrão, falando para ele sair do meio dos parentes, da terra, da parentela ali, que ele precisava realmente ser uma pessoa que estava caminhando somente com Deus. Era exclusivamente ele, Sarai e Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ele leva consigo a Ló. Versículo de número 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão obedeceu em partes, mas levou consigo a Ló. E a gente observa que logo depois dá problema. No capítulo de número 12, Deus fala com Abrão. E no capítulo de número 13, Abrão e Ló se separam. Não demora muito, irmãos, porque aquilo que não é para estar na nossa vida, Deus se encarrega de tirar. Deus se encarrega de limpar a nossa história. Declare comigo, eu creio que o meu Deus está limpando a minha história por completo. Eu creio que o meu Deus está limpando a minha história por completo. Grandes coisas o Senhor faria. O Senhor iria fazer de Abrão uma grande nação. O Senhor tinha uma grande obra para com ele e ninguém poderia, irmãos, invalidar.
Ninguém poderia impedir. Ninguém poderia ser pedra de tropeço. Então, quando Deus retira Abrão do meio dos seus, é sinal aqui de que Deus queria trabalhar com ele de maneira exclusiva. Deus queria entregar algo para ele grandioso. E no meio dos parentes não tinha como. E às vezes você vai ver Deus fazendo isso. Você vai ver Deus tirando você do meio de pessoas que você tinha muito apreço. Deus tirando você do meio de parentes. E você vai ficar muitas vezes sem entender, mas o Senhor está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo, o que eu faço é melhor. Você observa que muitos homens de Deus, que Deus tinha um grande propósito, Deus, ele tirou do meio da parentela. Observe. Como aqui no caso de Abrão, como no caso de Jacó, como no caso de José, como no caso de Moisés. A gente observa que foram pessoas que Deus usou grandiosamente na terra, mas Deus os separou. Não era porque eles eram metidos, não era porque eles queriam ser melhores, porque tinham a unção de Deus, não, porque Deus queria que eles fossem separados. É como os filhos de Israel precisavam ser separados. Declare comigo, eu nunca vou esquecer que eu sou separado por Deus. Eu nunca vou esquecer que eu sou separado por Deus. Você é separado, você é separada, você é escolhido, é escolhida. Então não é você que guia os seus passos. Não é você quem diz quem fica e quem sai na tua vida. Não é você quem dita as regras na tua história. Tem muita gente que vai olhar pra você e vai dizer que você é metida. Tem muita gente que vai olhar pra você e vai dizer que você é soberbo. Mas não é, meu irmão e minha irmã, é Deus limpando sua vida. Tem pessoas que não entenderão o que Deus tem contigo. Porém, você tem que seguir em frente obedecendo ao Senhor. Deus lhe deu uma ordem, siga. Deus disse a você que ia limpar a sua vida, deixa Ele limpar. Não importa o que as pessoas falam, o que importa é obedecer a Deus, porque Ele tem a direção da sua vida e o cumprimento da palavra quem vai trazer é Ele. Então, se é Ele que vai trazer o cumprimento da palavra, é Ele quem dita as regras. Através dessa palavra, eu quero lhe dizer que Deus vai lhe dar direções. Em muitos lugares e pessoas ficarão para trás dessa direção. Haverá muitos comentários porque pessoas não vão entender o que Deus está fazendo na tua vida, mas Deus está dizendo obedeça. Obedeça porque eu estou te separando para cumprimento de uma grande palavra. Obedeça porque eu estou te separando para você viver o meu propósito. Irmãos, quando compreendemos que quando Deus nos separa não é um castigo, mas Ele está nos preparando para vivermos os propósitos dEle, a gente não fica sofrendo, sentindo falta de pessoas que Deus tirou da nossa história. Porque se Deus tirou da nossa história, meu irmão e minha irmã, é porque não era para estar. Você entende? O que for acréscimo, quem for bênção na sua vida vai ficar e poucos ficarão. Não ache que vai ser muita gente, não. Não ache que muitos vão ficar contigo, não. Porque Deus não trabalha com quantidade, Ele trabalha com qualidade. Deus não vai deixar uma grande quantidade que nenhum vai servir para prestar para nada, irmãos. Porque tem gente que às vezes está rodeado de pessoas que nenhum presta. Que muitos agem com falsidade, a maioria deles ou todos eles são falsos, estão por interesses. Mas o Senhor não quer pessoas assim na nossa vida, então não adianta a maioria, não adianta uma grande quantidade quando não há qualidade. Deus vai lhe entregar pessoas que vão ficar na sua vida, que serão poucas, mas que terão qualidade. Abrão pôde seguir com Sarai. Deus tinha um propósito grande naquela família. Deus tem um propósito grande na sua família. Não é você quem quer ser separada. Não é você quem quer ser separado, mas é Deus. Essa palavra é uma confirmação. Deus está lhe confirmando que foi Ele quem te escolheu, que foi Ele quem te separou, e quando Ele escolhe, ninguém pode invalidar. Quando Ele determina, ninguém pode anular. O Senhor disse a Abraão, ora, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Novas direções chegarão para você, assim como aconteceu aqui com Abrão. Não se assuste com as direções de Deus. Deus diz para você que são direções de mudança, de transformação, que Ele está trazendo para a sua vida. Grandes coisas tem o Senhor para cumprir na sua história, e nem todo mundo está apta para viver o que Deus tem determinado para a sua vida. Por isso, deixe ir. Por isso, quando algumas pessoas começarem a te deixar de lado, deixe. Deus sabe o que está fazendo.
Quando Deus começar a limpar a sua vida, meu irmão e minha irmã, Ele sabe o que é melhor. Quando portas se fecharem, quando lugares começarem a te expulsar, é sinal de que Deus tem algo grande contigo. Abrão já não poderia mais ficar em Harã, porque Deus tinha um propósito com ele. O Senhor está dizendo: eu não te quero em alguns lugares, eu vou começar a mudar a tua vida. E nesta mudança que acontecerá, nem todo mundo te acompanhará. Nem todo mundo vai contigo. Não se assuste com o tamanho da mudança. Imagine, irmãos, a transformação que aconteceu na vida de Abrão. Agora, Deus tinha dado para ele um novo rumo, e o que Deus faz a gente não entende. Deus se apresenta já dando ordem. E Ele está dizendo: a ordem já foi liberada. Haverá limpeza na sua vida, pois eu, o Senhor, cumprirei promessas na sua história. Não tardará de milagres acontecerem. Não tardará das promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Mas isso só vai acontecer após a limpeza. O Senhor disse para Abrão, dando uma ordem: sai. E hoje o Senhor diz para você: é tempo de limpeza na sua vida. Tem pessoas que Deus chama realmente para serem separados, e não adianta você tentar fazer alianças, porque Deus, Ele vai limpar a sua vida. Situações serão criadas para que pessoas que não estão aptas, não estão preparadas para o que Deus tem contigo, saiam da tua história. Amém? Declare comigo: eu creio que Deus está criando situações para quebrar alianças que Ele não quer na minha vida. Eu creio que Deus está criando situações para quebrar alianças que Ele não quer na minha vida. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, Pai. Eu quero dizer para o Senhor que o Senhor tem primazia de limpar a nossa vida, Pai. Remove todos aqueles que não estão preparados, que não estão aptos, que não fazem parte do plano do Senhor na nossa vida. Ah, Senhor, que só fique no cumprimento da tua palavra. Aqueles que forem, meu Deus amado, verdadeiros, que for dos céus, aqueles que o Senhor escolher, que o Senhor selecionar. E nós sabemos, Pai, que serão poucos, por isso muitos sairão e poucos ficarão. Assim como o Senhor esteve com Abrão, Pai, assim como o Senhor deu uma ordem para ele, porque coisas grandes o Senhor tinha para fazer na vida dele. Hoje o Senhor está dando uma ordem para o teu filho, hoje o Senhor está dando uma ordem para a tua filha, e o Senhor vai cumprir, meu Deus, a tua palavra. O Senhor vai fazer acontecer aquilo que o Senhor prometeu a ele, Senhor. Mas para isso acontecer é necessário uma limpeza, Pai. É necessário pessoas saírem da vida deles, Pai. É necessário pedras de tropeço, meu Senhor. Não permanecerem para não atrapalhar, para não atrasar aquilo que o Senhor tem determinado para a vida dos teus filhos. Remove, retira, quebra aliança, Pai. Tira tudo que não for do Senhor nas nossas vidas. Todas as pessoas, Pai, todos os lugares que o Senhor não quiser na nossa vida, Pai, tens primazia de tirar da nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para honra e glória do teu nome, Jesus Cristo. Eu te peço também, meu Senhor, que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
deixe Deus tirar da sua vida quem preciso for. Ele sabe o que está fazendo. Ele está tirando você de lugares, tirando pessoas da sua vida, quebrando alianças na sua história, porque ele tem o cumprimento de uma palavra que ele lançou sobre a sua história. O Senhor, ele tem promessas para cumprir na sua vida e nem todo mundo poderá participar do banquete que Deus preparou. Nem todo mundo participará da sua honra. Por isso, Deus vai limpar a sua vida de maneira rápida. Não se assuste com a limpeza de Deus que está chegando. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.